Menina de rua salva filho de milionário no Ibirapuera. O que rolou quando ele acordou? O domingo tava daquele jeito. Sol rachando, céu azulzinho, uma galera curtindo o Ibira. Arthur Fontes, magnata da tecnologia, daqueles que têm a vida ganha, tava ali grudado no celular, resolvendo bronca de milhões. De repente um grito. Leozinho, o filho dele, 9 anos, esperto que nem pinto no lixo, tinha escorregado e caído no lago. Arthur largou o celular. O sangue gelou. Viu o filho se debatendo, engolindo água. A cena em câmera lenta. Desespero total. Ele, que controlava empresas com um estalar de dedos, ali, impotente. E foi aí que a coisa ficou sinistra. Do meio da multidão, surgiu uma figura improvável. Uma garota, devia ter uns 13 anos, magrinha, cabelo enrolado, roupa surrada. Uma menina de rua na lata. Sem pensar 2 vezes, a guria se jogou na água. Nadou com uma força impressionante. Agarrou o Leozinho e trouxe ele para a beira. Uma heroína. Leozinho tossia, cuspia água, assustado. Arthur, em choque, só conseguiu abraçar o filho, aliviado. Quando ele se virou para agradecer a menina, cadê? Sumiu. Desapareceu no meio da galera como fumaça. Bizarro. A partir daí, a vida de Arthur virou de pernas pro ar. Ele, acostumado com ternos Armani e jatinho particular, obcecado em encontrar a tal Lia. Precisava agradecer, mas sentia que era muito mais que isso. Tinha uma parada estranha no ar. A busca levou o cara para um buraco. O Guicério, no centro de São Paulo. Um mundo de barracos, becos escuros, gente sofrida. Lá, descobriu que Lia vivia sob a asa de um tal Divaldo, um cara com fama de barra pesada, e cuidava do irmão mais novo, o Té, um moleque doente e viciado. Numa dessas conversas com a Lia, Arthur sentiu o peso do mundo nas costas da menina. Mas o que veio depois, aí a coisa engrossou de vez. Lia soltou uma bomba. Sabia detalhes da morte da Helena, a esposa de Arthur. Disse que não foi ataque do coração, como todo mundo pensava. Que o Eduardo, o sócio do Arthur, tinha abandonado ela num beco depois de uma briga feia, por causa de uns rolos da empresa. Que ela tinha visto. Tudo. Arthur ficou branco. O mundo dele desabou. Traição do sócio? Morte da esposa encomendada? A menina de rua sabia demais. Decidido a proteger a Lia e o Té e a botar o Eduardo na cadeia, Arthur estava numa sinuca de bico. Largava a vida de luxo e poder para virar justiceiro? Ou fingia que nada aconteceu? Ao olhar para o Leozinho, que agora chamava a Lia de anjo da guarda, ele soube que não dava para fugir. A primeira coisa que ele fez foi contratar um detetive para cavar o passado do Eduardo e do Valdo. Mal sabia ele que ia entrar numa guerra muito maior do que imaginava. Naquela noite, quando chegou em casa, um bilhete anônimo no chão. Cuidado com quem você confia. Nem todos são o que parecem. Quem teria deixado? O Eduardo querendo meter medo? Ou um aliado secreto, disposto a ajudar? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, quando chegou em casa, um bilhete anônimo no chão. Cuidado com quem você confia. Nem todos são o que parecem. Quem teria deixado?
O Eduardo querendo meter medo? Ou um aliado secreto disposto a ajudar? Arthur pegou o bilhete, amassou na mão. Olhou para os lados, a rua deserta, o portão imponente da mansão. Uma paranoia. Entrou, jogou a chave no aparador. Sentiu um calafrio. A casa, antes um refúgio, agora parecia uma armadilha. No escritório, a foto da Helena sorrindo. Um aperto no peito. Será que ele tinha vivido uma mentira todos esses anos? Será que o Eduardo, o cara que ele considerava um irmão, era um monstro? Precisava descobrir a verdade. O detetive, um tal de Pacheco, já estava fuçando. A vida do Eduardo. Valdo era mais complicado. Envolvido com umas paradas sinistras no glicério, a coisa era mais embaixo. Mas a prioridade era a Helena. Era a verdade sobre a morte dela. No dia seguinte, Arthur foi visitar o Leozinho na escola. O moleque estava radiante, falando da Lia, que ela era legal, que sabia fazer uns origamis irados, que contava umas histórias de arrepiar. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegava nos olhos. De repente, o celular tocou. Era o Pacheco. Fontes, preciso falar com você urgente. Encontrei umas coisas pesadas. Marca aí, Cafeteria Central, daqui a meia hora. Arthur sentiu um nó no estômago. Deixou o Leozinho com a supervisora e acelerou para o centro. A cafeteria cheia, barulho de máquina de café, gente falando alto. Pacheco sentado numa mesa no canto, cara de enterro. Tenho notícias, Fontes, boas e ruins. A boa é que confirmei. Eduardo tinha um caso com a Helena. Um caso feio, com grana envolvida, ameaças, tudo. A ruim, prepare-se. Pacheco respirou fundo, pegou um envelope pardo e jogou na mesa. Fotos. Fotos da Helena. Num beco escuro, machucada, irreconhecível. Fotos do Eduardo, saindo do beco, com a camisa suja de sangue. Arthur sentiu o mundo girar. A raiva subiu. Queimando. Mas o que veio depois, a reviravolta que ninguém esperava. Tem mais, Fontes. Pacheco continuou, a voz baixa. A Lia não é quem você pensa. A Lia é filha do Eduardo. Um silêncio mortal. Arthur não conseguia respirar. Como? Assim? A menina que salvou Leozinho, a testemunha da morte da Helena, a garota que ele estava tentando proteger, filha do Eduardo? Ela sabia de tudo, Fontes. Ela estava te manipulando desde o começo. O plano era te destruir, te tirar tudo, e você caiu direitinho. As fotos da Helena escorregaram da mão de Arthur, a ficha caindo, lenta e dolorosa. A Lia, uma arma do Eduardo, um plano diabólico de vingança? Arthur levantou da mesa, cambaleando. Precisava ver a Lia. Precisava entender. Mas no fundo, já sabia a verdade. Tinha sido enganado. Tinha sido usado. E agora, a vida dele estava por um fio. Entrou no carro, o motor tremendo. Acelerou pelas ruas de São Paulo, o coração em pedaços. Lia, a menina que ele chamava de heroína, era a chave de um inferno que ele nem imaginava. Chegou no glicério, os becos escuros, a miséria escancarada. Encontrou o barraco do Valdo, a porta entreaberta. Entrou sem pensar, e lá estava ela, a Lia sentada num canto, o té no colo. Olhou para ele sem surpresa. Nos olhos um brilho frio calculista. Você sabe, né? Ela disse, a voz calma. Sabe de tudo. Arthur não respondeu, só encarou. E naquele momento, um tiro. Um tiro que veio do escuro, certeiro, fulminante. Arthur caiu no chão, a vida escorrendo. Lia gritou desesperada. Mas o tiro não era para ele. O tiro era para ela.
Valdo com a arma na mão, o rosto transtornado. Você ia me entregar, sua vagabunda. Ia entregar a gente pro playboy. Ele gritou, cuspindo as palavras. Antes que Arthur pudesse entender qualquer coisa, Valdo apontou a arma pro Té. A última coisa que Arthur viu, antes de apagar de vez, foi a Lia se jogando na frente do irmão, o olhar de pavor estampado no rosto. Quem estava manipulando quem? E qual era a verdade por trás daquela teia de mentiras? Arthur Fontes talvez nunca descobrisse. Mas a guerra, pelo visto, estava apenas começando. E antes que Arthur pudesse entender qualquer coisa, Valdo apontou a arma pro Té. A última coisa que Arthur viu, antes de apagar de vez, foi a Lia se jogando na frente do irmão, o olhar de pavor estampado no rosto. Quem estava manipulando quem? E qual era a verdade por trás daquela teia de mentiras? Arthur Fontes talvez nunca descobrisse. Mas a guerra, pelo visto, estava apenas começando. Só que não. Arthur não apagou. A dor era filha da mãe, um incêndio no peito. Mas ele estava ali, consciente. Viu Valdo cambalear para trás, a arma caindo da mão. A cara de quem fez a maior burrada da vida. E viu a Lia, caída em cima do Té, um rio de sangue escorrendo. Valdo começou a gritar, uns berros desesperados, coisa de quem perdeu o chão. A vizinhança toda se acotovelou na porta do barraco, bocas abertas, olhos arregalados. Um pandemônio. Arthur tentou se mexer, mas a dor era demais. Ficou ali estirado, sentindo o sangue quente molhar a camisa. Escutava os gritos do Valdo, o choro do Té, a gritaria da galera. Uma baderna total. De repente, silêncio. Valdo parou de berrar. Se ajoelhou do lado da Lia, começou a sussurrar umas coisas que ninguém entendia. Parecia que estava rezando, pedindo perdão. Foi aí que Arthur viu. Uma sombra na porta do barraco. Uma figura familiar. Eduardo, o sócio, o traidor. Eduardo entrou, a cara fechada, o olhar frio. Viu o Arthur no chão, a Lia caída, o Valdo ajoelhado. Não esboçou nenhuma reação. Parecia que já sabia de tudo. Que zona, Valdo, ele disse. A voz calma, quase um sussurro. Eu te avisei para não fazer merda. Valdo levantou a cabeça, os olhos vermelhos de ódio. Você armou tudo isso, seu pilantra. Usou a gente para se livrar da Helena e agora quer me culpar? Eduardo deu um sorriso de canto, um sorriso maquiavélico. Valdo, você sempre foi um peão no meu jogo. Achou mesmo que eu ia sujar minhas mãos? Arthur tentou falar, mas a voz não saía. A dor era insuportável. Só conseguia observar, atordoado. E foi aí que a coisa virou de vez. Do meio da multidão, uma voz aguda, familiar. Papai, Leozinho, o filho do Arthur. O moleque furou o bloqueio da galera, correu para dentro do barraco. Viu o pai no chão, a Lia caída, o Valdo transtornado, o Eduardo com cara de quem não tá nem aí. Parou na frente do Eduardo, os olhos cheios de lágrimas. Por que você fez isso com o papai e vovô? Ele perguntou, a voz embargada. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Arthur arregalou os olhos. Não podia ser. Não era possível. Eduardo? Vovô? Leozinho? Neto do Eduardo? A ficha caiu como um raio. A traição, a manipulação, as mentiras. Tudo fazia sentido agora. Eduardo deu um passo para frente, tentou abraçar o Leozinho. Meu neto, não é nada disso que você tá pensando. Eu só queria proteger você e seu pai. Leozinho se afastou, horrorizado. Você é um monstro. Você matou a mamãe. Você tentou matar o papai. Eu te odeio. E antes que o Eduardo pudesse responder, Leozinho pegou a arma que estava no chão.
arma que o Valdo tinha derrubado. Apontou para Eduardo, as mãos tremendo. Eu vou te matar, ele gritou, a voz embargada pelo choro. Eu vou te matar por tudo que você fez. Arthur tentou se levantar, mas a dor o impediu. Só conseguia gritar desesperado. Leozinho, não! Não faz isso! Não se transforma num monstro como ele! Mas Leozinho não ouvia. O ódio tinha tomado conta dele. O dedo no gatilho, a arma apontada pro Eduardo. E antes que qualquer um pudesse fazer alguma coisa, um tiro. Só que não veio da arma do Leozinho. Veio de trás. Um tiro certeiro na cabeça do Eduardo. E quando Arthur conseguiu virar o rosto, viu a Lia, de pé, a arma fumegando na mão. Viva, completamente ilesa, e com um sorriso frio, calculista, estampado no rosto. Surpresa, Arthur, ela disse a voz calma, quase um sussurro. O jogo virou de novo. Surpresa, Arthur, ela disse, a voz calma, quase um sussurro. O jogo virou de novo. Mano, eu juro, o mundo parou. A favela inteira em silêncio. Só o cheiro de pólvora no ar. Lia, a menina de rua, com a arma na mão. Um sorriso que dava medo. Arthur no chão, sangrando, sem entender nada. Leozinho, paralisado, olhando pro avô morto e pra Lia, que ele chamava de anjo da guarda. Que bad trip. Lia, por quê? Arthur conseguiu balbuciar, a voz falhando. Ela se abaixou, pegou o rosto dele com a mão. O toque dela, antes um afago, agora era puro gelo. Porque você nunca ia me dar o que eu queria, Arthur. Nunca ia me dar o poder. Poder? Que poder? O cara tava ali, quase morrendo, e a guria pensando em poder. Eu sei de tudo, Arthur. Tudo mesmo. A morte da Helena, os rolos da empresa, o plano do Eduardo de te tirar do caminho. Eu sei porque eu participei de tudo. Aí a coisa ficou preta de vez. Ali é por trás de tudo aquilo, manipulando todo mundo como se fossem peças de um jogo. Mas, o Té, você não se importava com seu irmão? Arthur perguntou, a voz quase um sussurro. Ela riu, uma risada fria que ecoou no barraco. O Té sempre foi só um peão. Uma moeda de troca. Pra você ter pena de mim, pra você me ajudar. Mano, que mina psicopata. Usando o próprio irmão pra conseguir o que queria. Que parada sinistra. De repente, a Lia olhou pro Leozinho. O moleque tava ali, parado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou dele, com a arma ainda na mão. Leozinho, você sempre foi um garoto esperto. Um garoto que merece o mundo. E eu vou te dar o mundo. Arthur tentou impedir, mas a dor era forte demais. Não conseguia se mexer. Não, Lia. Deixa o meu filho fora disso. Ele não tem nada a ver com isso. Ela ignorou o Arthur. Se ajoelhou na frente do Leozinho. Pegou nas mãos dele. Seu pai, ele nunca te entendeu. Ele só se importava com os negócios, com o dinheiro. Eu sei que você quer mais. Você quer ser importante. Você quer ter poder. Leozinho olhou para ela, confuso. Eu só quero que o papai fique bem, ele respondeu, a voz tremendo. A Lia sorriu. Eu vou fazer o seu pai ficar bem. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Você precisa fazer o que eu mandar. E aí, a reviravolta que ninguém esperava. A Lia pegou a arma, colocou na mão do Leozinho. Agora, Leozinho, atira. O moleque arregalou os olhos. Eu não posso. Você tem que fazer isso, Leozinho. Pelo seu pai, pelo seu futuro. Atira ou eu vou atirar. O moleque começou a chorar, desesperado, a arma tremendo na mão. E foi aí que eu vi, no rosto do Leozinho, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar frio, calculista. O mesmo olhar da Lia. Ele respirou fundo, apontou a arma pro pai
e atirou. Só que a bala não acertou o Arthur. Acertou a Lia, bem no meio da testa. A guria caiu para trás, morta na hora. Leozinho largou a arma, em choque. E foi aí que eu entendi tudo. O Leozinho não era só um garoto mimado. Ele era o mestre por trás de todo aquele jogo. Ele que estava manipulando a Lia, o Eduardo, o Valdo, o Arthur. Ele que queria o poder. Ele que planejou tudo. E, agora, com todos os obstáculos removidos, ele finalmente tinha o que queria: o poder. Arthur olhou para o filho, horrorizado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Leozinho, o que você fez? Ele perguntou, a voz embargada. O moleque sorriu, um sorriso frio, assustador. Fiz o que tinha que ser feito, papai, pra gente ser feliz, pra sempre. E aí, ele pegou a mão do pai e saiu andando, deixando para trás o barraco, os corpos, a favela, deixando para trás toda a bagunça. E no céu, o sol brilhava forte. Um dia lindo, um dia perfeito. Ou será que não? Porque eu juro, vendo aqueles dois andando de mãos dadas, pai e filho, alguma coisa me dizia que a parada estava só começando. E que o pior ainda estava por vir. Tipo, muito pior. Que nóia! Eu só fiz o que tinha que ser feito, papai. Pra gente ser feliz, pra sempre. E aí, ele pegou a mão do pai e saiu andando, deixando para trás o barraco, os corpos, a favela, deixando para trás toda a bagunça. E no céu, o sol brilhava forte. Um dia lindo, um dia perfeito. Ou será que não? Porque eu juro, vendo aqueles dois andando de mãos dadas, pai e filho, alguma coisa me dizia que a parada estava só começando e que o pior ainda estava por vir. Tipo, muito pior. Que móia! Saíram do glicério como se tivessem ido comprar pão na padaria. Leozinho, com a maior cara de anjo, apertando a mão do Arthur, que parecia um zumbi, totalmente em choque. Pegaram um táxi na Paulista, rumo à mansão nos Jardins. Arthur não dizia uma palavra, só olhava pro filho, tentando entender o que tinha acontecido. Que diabo estava rolando? O moleque tinha virado um mini Hannibal Lecter. Chegaram em casa. O portão imponente, a segurança de sempre. Entraram, o silêncio mortal da mansão, contrastando com o caos que tinham deixado para trás. Leozinho puxou o pai pro escritório, fechou a porta com cuidado. Papai, senta aqui, a gente precisa conversar. Arthur sentou, meio grogue, meio sem entender nada. Leozinho pegou um copo d'água para ele, um gesto de cuidado que fez o estômago do Arthur revirar. Papai, eu sei que tudo isso é muito confuso, mas eu fiz tudo por você, pra gente ser feliz de verdade. Arthur respirou fundo, tentou organizar os pensamentos. Leozinho, por que você fez aquilo com a Lia? Ela te ajudou, ela te protegeu. O moleque deu um sorriso frio, que fez o sangue do Arthur gelar. A Lia era só uma ferramenta, papai. Ela era ambiciosa, queria o poder, mas ela não era inteligente o suficiente para usá-lo direito. Eu sou. Arthur sentiu um calafrio. O filho era um monstro. Leozinho, você precisa de ajuda. A gente vai procurar um médico, um psicólogo. O moleque interrompeu. Não, papai, eu não preciso de ajuda. Eu preciso que você confie em mim. Eu tenho um plano. Um plano pra gente dominar o mundo. Arthur olhou pro filho desesperado. O que ele tinha criado? Que aberração era aquela? Leozinho, isso é loucura. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ir pra polícia, contar a verdade. De repente, um barulho, um clique. Arthur olhou pro Leozinho. Na mão do moleque, uma seringa. Desculpa, papai, mas você não entende.
Eu preciso que você colabore. E para isso, você precisa estar mais calmo. Antes que Arthur pudesse reagir, Leozinho aplicou a seringa no braço dele. Uma dor aguda, uma tontura instantânea. O mundo começou a girar. Leozinho, o que você fez? Arthur conseguiu balbuciar, antes de desmaiar. Quando acordou, estava amarrado numa cadeira, num cômodo escuro. A cabeça latejava. Corpo doía. Tentou se mexer, mas estava preso. Que bom que você acordou, papai. A voz do Leozinho. Arthur olhou para o lado. O moleque estava ali, sentado numa cadeira, observando-o com um olhar frio e calculista. Onde eu estou? Arthur perguntou, a voz fraca. Num lugar seguro, papai. Um lugar onde você não pode me atrapalhar. Arthur sentiu um arrepio na espinha. O filho tinha enlouquecido de vez. Leozinho, me solta. O que você quer? Arthur gritou, desesperado. O moleque se levantou, caminhou até o Arthur, pegou o rosto dele com as mãos. Um gesto que antes seria carinhoso, agora era puro terror. Eu quero o que é meu por direito, papai. O seu império, o seu poder, e eu vou conseguir. Com ou sem a sua ajuda. E aí, a revelação, a bomba que explodiu na cabeça do Arthur. Sabe, papai, você sempre achou que a Helena morreu de ataque do coração, mas não foi bem assim. Fui eu quem a matou. Arthur arregalou os olhos, incrédulo. Você matou a sua própria mãe? Arthur balbuciou em choque. Leozinho sorriu. Um sorriso diabólico. Ela estava no meu caminho, papai. Ela não me deixava ser quem eu realmente sou. Então, eu dei um jeito nela. E ninguém nunca desconfiou de nada. O mundo do Arthur desabou. O filho que ele amava, o filho que ele protegia, era um assassino, um psicopata, um monstro. E sabe de uma coisa, papai? Leozinho continuou, a voz fria. Você também está no meu caminho. O moleque pegou uma faca que estava em cima da mesa. Uma faca afiada, reluzente. Desculpa, papai, mas o mundo precisa de um novo líder. E esse líder sou eu. Arthur fechou os olhos, esperando o golpe. O fim, a traição final. Mas a faca não veio. Em vez disso, um grito agudo, desesperado. Leozinho cambaleou para trás, a mão no peito. Olhou para o Arthur com um olhar de surpresa, de dor, de traição, e caiu no chão, morto. Arthur abriu os olhos, confuso. O que tinha acontecido? Quem tinha salvado ele? Olhou para o lado e viu Helena, a esposa dele, a mãe do Leozinho, viva, com uma arma fumegando na mão. O mundo girou de novo. A realidade se desfazendo, se reconstruindo numa nova e aterradora versão. Helena, viva. Mas como? Ela se aproximou do Arthur, os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto muito, meu amor. Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas eu precisava fazer isso. Eu precisava proteger você e o mundo. E antes que Arthur pudesse entender qualquer coisa, ela sussurrou no ouvido dele. Leozinho não era seu filho, Arthur. Era meu, filho do Eduardo. E aí, a escuridão, a loucura, a verdade que destruiu tudo, e a pergunta que ecoava na mente do Arthur. O que diabos estava acontecendo? E quem ele realmente era? Leozinho não era seu filho, Arthur. Era meu, filho do Eduardo. E aí apagou tudo. Escuridão total. Não era. A dor do tiro, nem a traição. Era tipo um reset geral no cérebro. Quando Arthur acordou, estava num quarto branco, cheirando hospital. Uma enfermeira veio correndo, fez uns exames, perguntou se ele lembrava do nome. Lembrava, claro, Arthur Fontes. Mas quem era Arthur Fontes?
Marido traído, corno enganado, pai de um mini psicopata, vítima. Helena estava ali, do lado da cama. Cara de choro, voz baixa. Como você tá viva? E o Leozinho? Ela suspirou, pegou na mão dele. A mão dela estava fria, gelada. É uma longa história, Arthur. E não é bonita. E começou a contar que ela e Eduardo sempre foram amantes, desde antes do Arthur entrar na vida dela. Que o Leozinho é a filho dele, sim. Que ela tinha forjado a própria morte para fugir do Eduardo, que estava ficando louco, obsessivo. Que ela tinha visto o Leozinho crescer de longe, se tornando um monstro. Que ela sabia que o moleque ia acabar destruindo todo mundo. Eu tinha que parar ele, Arthur. Eu tinha que proteger você. Arthur ouvia tudo em silêncio, sem conseguir processar. Era muita informação, muita traição, muito absurdo para uma pessoa só. Mas por que você nunca me contou nada? Por que você me deixou acreditar em tudo isso? Helena começou a chorar de novo. Eu tinha medo, Arthur. Medo do Eduardo, medo do Leozinho, medo do que eles poderiam fazer com você. E aí a bomba final, a reviravolta que fez o mundo do Arthur explodir de vez. E tem mais uma coisa, Arthur. Uma coisa que você precisa saber. Ela respirou fundo, apertou a mão dele com força. Você não é o Arthur Fontes. O verdadeiro Arthur Fontes está morto. Você é o Valdo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Arthur arregalou os olhos incrédulo. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Helena balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade, Arthur. Eduardo matou o verdadeiro Arthur Fontes há anos. Você era um cara parecido, um Zé Ninguém do Glicério. Eles te sequestraram, te fizeram uma plástica, te deram a vida do Arthur. Tudo para controlar a empresa, para lavar dinheiro. Arthur sentiu o mundo girar. Ele, o Valdo, o bandido do Glicério, aquele cara. Barra pesada? Não, eu não sou ele. Eu sou Arthur. Eu me lembro da minha vida, da minha empresa. Helena interrompeu. São memórias implantadas, Arthur. Tudo parte do plano. Eles lavaram seu cérebro, te transformaram em outra pessoa. Arthur olhou para as mãos. Mãos de magnata. Mãos de empresário. Mas será que eram mesmo dele? Ou eram as mãos de um bandido? De um cara que vivia na favela? E por que você está me contando isso agora? Por que não me contou antes? Helena desviou o olhar, com culpa. Porque eu precisava que você fizesse o que fez. Precisava que você se aproximasse do Leozinho, que você descobrisse a verdade. Você era a única pessoa que podia me ajudar a acabar com eles. Arthur sentiu um ódio crescendo dentro dele. Ódio da Helena, do Eduardo, do Leozinho. Ódio de si mesmo. Vocês me usaram o tempo todo. Eu fui só uma marionete no jogo de vocês. Helena se aproximou mais, segurou o rosto dele com as duas mãos. Não, Arthur. Você é mais que isso. Você é a chave para acabar com essa história. Você tem o poder de destruir o império deles. E aí, ela tirou um envelope de dentro da bolsa. Um envelope pardo, igual ao que o Pacheco tinha mostrado. Aqui tem tudo o que você precisa saber, Arthur. Os documentos, as provas, os segredos. Use isso para se vingar. Use isso para se libertar. Ela colocou o envelope na mão dele. E se afastou. Eu vou te deixar sozinho agora. Você precisa de tempo para processar tudo. Mas, por favor, Arthur, não deixe que eles vençam. Não deixe que eles controlem você de novo. E saiu do quarto, deixando o Arthur sozinho, com a cabeça explodindo de informações, de mentiras, de verdades. Valdo ou Arthur? Bandido ou empresário? Marionete ou vingador? Quem era ele, afinal? E o que ele ia fazer com aquela bomba relógio na mão? Uma coisa era certa: o jogo tinha virado de novo. E agora, a parada ia ficar muito, muito pior. Valdo ou Arthur? Bandido ou empresário?
marionete ou vingador? Quem era ele, afinal? E o que ele ia fazer com aquela bomba relógio na mão? Uma coisa era certa: o jogo tinha virado de novo, e agora a parada ia ficar muito, muito pior. Arthur, ou seja, Valdo, tremia na base. Memórias explodindo na cabeça, um filme de terror passando em looping. Ele era o quê, afinal? As mãos sujas, a vida no glicério, o Valdo que batia carteira para sobreviver. Ou o terno Armani, o jatinho, o Arthur que mandava e desmandava. Impossível. Devia ser mentira. Mais uma das macumba do Eduardo e da Helena. Abriu o envelope, as mãos suando frio. Fotos, documentos, contratos, uma papelada sinistra, tudo provando que a Helena estava falando a verdade. O laudo da autópsia do verdadeiro Arthur Fontes, assinaturas falsificadas, contas em paraísos fiscais, tudo ligando Eduardo, e ele ali no meio, como um boneco de ventríloco. A raiva subiu queimando por dentro. Usado, manipulado, transformado em outra pessoa. Aquele Eduardo era um monstro, um filho da mãe que merecia pagar por tudo. E a Helena? Ah, Helena. Ela também era culpada. Tinha escondido a verdade. Tinha deixado ele viver uma mentira. Mas no fundo, ele sabia que ela só queria proteger ele. Proteger o Valdo. Pegou o celular, tremendo. Precisava falar com alguém. Precisava de ajuda. Mas quem? Em quem podia confiar? Todo mundo tinha mentido para ele. Todo mundo tinha usado ele. Estava sozinho nessa. E foi aí que o telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz rouca, familiar. Valdo, sou eu. O Pacheco, o detetive? O cara que tinha descoberto a verdade sobre a Helena e o Eduardo? Pacheco, onde você tá? Eu preciso falar com você. Sei, a Helena te contou tudo, né? A verdade sobre quem você é. Arthur sentiu um arrepio. O Pacheco sabia de tudo. Sim, ela me contou. E eu tô puto da vida. Preciso de ajuda para acabar com esses caras. O Pacheco deu uma risada seca do outro lado da linha. Acabar com eles? Valdo, você não entendeu nada. Você acha mesmo que a Helena tá do seu lado? Que ela tá te contando a verdade? Arthur franziu a testa. O que o Pacheco estava querendo dizer? Como assim? Ela me mostrou as provas, os documentos. Documentos. Falsos, Valdo. Tudo armado. A Helena tá te usando, assim como Eduardo usou. Ela quer o império para ela. E você é só uma peça no jogo dela. Arthur ficou sem ar. Não podia ser. A Helena manipulando ele de novo. Não, isso não é verdade. Ela me ama. Ela quer me proteger. Pacheco interrompeu a voz fria. Acorda, Valdo. Ninguém te ama. Ninguém quer te proteger. Você é só um peão nesse jogo. E a Helena, ela é a rainha. E aí, a bomba explodiu. A Helena está morta, Valdo. Morta há muito tempo. A mulher que você está vendo é a irmã gêmea dela, a Elvira. E ela é muito, muito pior. O telefone caiu da mão do Arthur. A cabeça rodava, a boca seca, o corpo tremendo. Uma irmã gêmea? A Helena não era a Helena? Tudo era uma mentira? Pacheco continuou, a voz calma. Encontre-me no galpão abandonado da Mooca. Se quiser saber a verdade, Valdo, a verdade sobre tudo. Mas se prepare. O que você vai descobrir vai mudar sua vida para sempre. E desligou. Arthur ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. Valdo ou Arthur? Marionete ou Vingador? A Helena ou a Elvira? Nada fazia sentido. De repente, um barulho. A porta do quarto se abrindo. E na porta, a Helena. Ou melhor, a Elvira.
com um sorriso frio, calculista, estampado no rosto. Sentiu minha falta, meu querido Valdo? E antes que Arthur pudesse reagir, ela sacou uma arma. O jogo acabou, Valdo, e você perdeu. Só que antes que ela pudesse atirar, outra pessoa entrou no quarto. Uma figura familiar. Leozinho, vivo e com uma arma na mão. Desculpa, vovó, mas você não vai machucar o meu pai. E atirou. Sentiu minha falta, meu querido Valdo? E antes que Arthur pudesse reagir, ela sacou uma arma. O jogo acabou, Valdo, e você perdeu. Só que antes que ela pudesse atirar, outra pessoa entrou no quarto. Uma figura familiar. Leozinho, vivo e com uma arma na mão. Desculpa, vovó, mas você não vai machucar o meu pai. E atirou. Um baque seco. Elvira caiu para trás, a boca aberta num grito mudo. Leozinho abaixou a arma, a fumacinha saindo do cano. Olhou pro Valdo com a mesma cara de anjo de sempre. Tudo bem, papai? Ela não te machucou, né? Arthur ou Valdo, sei lá, estava travado. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Só conseguia olhar pro moleque, pro corpo da velha estirado no chão. De repente, uma gargalhada. Uma gargalhada alta, estridente, que ecoou pelo quarto. Todos olharam. No canto do quarto, uma figura surgiu das sombras. Eduardo. Bravo, Leozinho! Bravo! Você aprendeu direitinho! Eduardo começou a aplaudir, com um sorriso sádico no rosto. Vocês não entenderam nada, né? Achavam que eu era o vilão, o monstro. Mas eu era só o professor. O Leozinho, ele é o verdadeiro gênio do mal. Arthur tentou entender. O que estava acontecendo? O Eduardo, do lado do Leozinho? Você tá junto com ele? Arthur perguntou, a voz falhando. Eduardo deu de ombros. Digamos que nós temos interesses em comum. E o Leozinho sempre foi muito esperto, muito ambicioso. Leozinho sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Desculpa, papai, mas o vovô tá certo. Você nunca me entendeu. Você nunca me deixou ser quem eu realmente sou. E aí, a bomba. A revelação que mudou tudo. Eu não sou seu filho, Valdo. Eu sou filho do Eduardo. O mundo do Arthur girou. De novo. Ele não era o Arthur Fontes. O Leozinho não era filho dele. O que era real, afinal? Não. Isso não pode ser verdade. Arthur balbuciou. Eduardo riu. É a mais pura verdade. Valdo, você foi só um peão no nosso jogo. Um fantoche. Uma peça descartável. E aí, o Leozinho se aproximou do Arthur, com um olhar que dava medo. Mas não se preocupe, papai. Você ainda pode ser útil. Você pode nos ajudar a dominar o mundo. Arthur olhou para o moleque. Um garoto de 10 anos com um olhar de psicopata. Um gênio do mal. Eu nunca vou ajudar vocês. Arthur cuspiu as palavras. Leozinho deu de ombros. Tudo bem. Se você não quer colaborar, vamos ter que te eliminar. Mas antes, quero te mostrar uma coisa. Leozinho estalou os dedos e 2 homens entraram no quarto, carregando uma pessoa amarrada e amordaçada. O Arthur arregalou os olhos. Era o Pacheco. Pacheco, o que vocês vão fazer com ele? Arthur gritou. Leozinho sorriu. O Pacheco sabia demais. Precisava ser silenciado. Mas antes, ele vai nos contar tudo o que sabe. Todos os seus segredos, Valdo. Tudo que você esconde. E aí, o Leozinho pegou uma faca afiada, reluzente, e se aproximou do Pacheco. Vamos começar a brincadeira, Pacheco. Me conta, o que você sabe sobre o Projeto Aurora? Arthur sentiu um calafrio. Projeto Aurora? Que história era essa? Leozinho começou a torturar o Pacheco. Gritos de dor ecoavam pelo quarto. Arthur se debatia, tentando se soltar, mas era inútil. De repente, um grito.
Um grito ainda mais alto que os outros. Leuzinho parou de torturar o Pacheco. Olhou para ele, confuso. O que foi isso, Pacheco? Por que você gritou? Pacheco tossiu, cuspindo sangue. Eu não posso contar. É segredo. Leuzinho sorriu. Ah, é segredo? Então vamos descobrir juntos. E aí ele tirou a mordaça do Pacheco. Me conta, Pacheco, o que é o Projeto Aurora? Leuzinho perguntou, a voz fria. Pacheco respirou fundo e falou. O Projeto Aurora é um projeto secreto do governo. Um projeto para controlar a mente das pessoas, para transformar as pessoas em robôs. E você, Leuzinho? Você é o produto mais bem-sucedido desse projeto. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Leuzinho olhou para o Pacheco com um olhar de pavor. Não, isso não é verdade. Eu não sou um robô. Eu sou o Leuzinho. Pacheco sorriu. É a verdade, Leuzinho. Você foi criado em um laboratório, programado para ser um gênio do mal. Um líder. Um controlador. Leuzinho começou a tremer. Não, eu não acredito em você. Eu sou o Leuzinho. E aí ele olhou para o Arthur. Papai, é verdade? Eu sou um robô? Arthur olhou para o Leuzinho. Um garoto confuso, assustado. Um garoto que acreditava ser um gênio do mal, mas que na verdade era só um experimento de laboratório. Arthur respirou fundo e falou. Eu não sei, Leuzinho, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir a verdade sobre você e sobre mim. E naquele momento, Arthur sentiu uma força renascendo dentro dele. Uma força para lutar, para descobrir a verdade, para proteger o Leuzinho. Ele não sabia quem era, de onde vinha ou qual era o seu destino. Mas ele sabia que não ia deixar o Leuzinho sozinho. E a guerra estava apenas começando. O verdadeiro pesadelo mal tinha começado. Eu não sei, Leuzinho, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir a verdade sobre você e sobre mim. E naquele momento, Arthur sentiu uma força renascendo dentro dele. Uma força para lutar, para descobrir a verdade, para proteger o Leuzinho. Ele não sabia quem era, de onde vinha ou qual era o seu destino. Mas ele sabia que não ia deixar o Leuzinho sozinho. E a guerra estava apenas começando. O verdadeiro pesadelo mal tinha começado. Do nada, sirenes, altas, ensurdecedoras. A polícia! Alguém tinha chamado a polícia. Eduardo arregalou os olhos. Merda, a gente precisa vazar daqui. Leuzinho nem pestanejou. Pegou na mão do Arthur, firme. A gente vai sair dessa junto, papai. Papai? Àquela altura, Arthur já não sabia mais quem era pai de quem era filho de quem. Uma confusão do cão. Saíram correndo, Eduardo na frente, Leuzinho puxando o Arthur. Desceram as escadas, atravessaram o galpão, a polícia cercando o lugar. Tiros para todo lado, uma correria desenfreada. Chegaram na rua, um camburão fechando o cerco. Eduardo gritou, entrem no carro, rápido! Um carro preto, com uns caras armados dentro. Arthur hesitou. Confiar no Eduardo? Depois de tudo? Mas não tinha escolha. A polícia estava na cola. Entraram no carro, os pneus cantando, a gente metendo bala para cima. Uma fuga cinematográfica. Arthur sentiu o coração na boca. Aquela Vida de Magnata tinha virado um filme de ação de quinta categoria. De repente, um baque. O carro rodou, bateu num poste. Pneu furado, motor fumegando. A polícia se aproximando. Saiam do carro, mãos para cima. Eduardo praguejou. Ferrou, a gente está encurralado. Leuzinho olhou pro Arthur, com os olhos marejados. Papai, eu não quero ir pra cadeia. Arthur apertou a mão do moleque. Calma, Leuzinho, vai ficar tudo bem. Mas no fundo, ele sabia que não ia ficar tudo bem.
A coisa tinha desandado de vez. De repente, um estrondo, uma explosão. O carro da polícia explodiu em pedaços. Fogo para todo lado. Gritaria, pânico generalizado. Todo mundo olhou. No meio da fumaça, uma figura surgiu. Uma mulher, alta, elegante, com um rifle na mão. Lia! A Lia estava viva! Mas como? Ela apontou o rifle pros policiais, metendo balas sem dó nem piedade. Uma máquina de matar. Entrem no meu carro, agora! Um carro esportivo, vermelho, estacionado ali perto. Arthur não entendeu nada. A Lia salvando eles? Entraram no carro, a Lia acelerando, deixando a polícia para trás. Uma fuga alucinante. Arthur olhou para Lia, incrédulo. Lia, como você tá viva? Eu vi você morrer. Ela deu um sorriso misterioso. Nem tudo é o que parece. Arthur, nem tudo é o que parece. E aí, a revelação. A bomba que explodiu na cabeça do Arthur. Eu sou sua irmã, Arthur. Sua irmã gêmea. Mano, o mundo parou. Irmã gêmea? A Lia? Irmã dele? Oh, e tava acontecendo ali? Era o fim do mundo? Ela continuou, sem tirar os olhos da estrada. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Fomos separados quando éramos bebês. Eu cresci na favela, você virou magnata, mas o sangue fala mais alto. Arthur não conseguia processar. Ele era o Valdo, o bandido do glicério, e tinha uma irmã gêmea que era menina de rua e justiceira. A vida dele era uma novela mexicana. E por que você tá me ajudando agora? Por que você não me contou antes? Ela suspirou. Porque eu precisava ter certeza de que você era bom, de que você merecia a verdade. E agora eu sei. Você é um de nós. Um de nós? O que ela queria dizer com isso? Quem eram nós? De repente um barulho. Um helicóptero se aproximando. Eles estão nos seguindo, Lia gritou. Arthur olhou para trás. No helicóptero, homens armados, com a mira apontada para eles. Precisamos despistar eles, Arthur gritou. Lia acelerou, fazendo manobras arriscadas. Mas o helicóptero não desistia. De repente, um tiro atingiu o pneu do carro. Lia perdeu o controle, o carro capotando, rodando, até parar de cabeça para baixo. Arthur acordou, preso nas ferragens. A Lia estava desacordada ao lado dele. Leozinho tinha sumido. Olhou para o céu, o helicóptero se aproximando. Os homens armados descendo, prontos para matar. Arthur fechou os olhos. Era o fim. A vida dele tinha sido uma mentira, um pesadelo. E agora ia acabar da pior forma possível. De repente, uma voz familiar, que fez o coração dele disparar. Deixem ele em paz! Arthur abriu os olhos. Quem era? Quem ia salvá-lo? E aí viu, no meio dos homens armados, o Leozinho, com uma arma na mão, apontada para o helicóptero, e gritando: Vocês não vão encostar um dedo no meu pai! A reviravolta final. O Leozinho, defendendo ele? Mas por quê? O que tinha acontecido? E antes que alguém pudesse entender, o Leozinho atirou. Só que não atirou no helicóptero. Atirou no Arthur, bem no teito, e sussurrou antes de sair correndo: Desculpa, Valdo, mas você nunca seria o pai que eu preciso. Arthur sentiu o baque, a dor rasgando o peito. Olhou pro Leozinho, o moleque sumindo correndo pro meio do mato. A Lia tentando se levantar, a cara ensanguentada. Eduardo gargalhando no helicóptero, sumindo no céu. Que zona! Fechou os olhos. Era o fim. Mas, de repente, uma lembrança. Uma voz na cabeça. Valdo, você é mais forte do que pensa. A avó, lá no glicério.
A avó que ensinou ele a lutar, a sobreviver. A avó que dizia que ele tinha um coração bom, mesmo sendo bandido. Abriu os olhos. Não ia morrer ali. Não ia deixar aqueles caras vencerem. Com um esforço sobre-humano, se soltou das ferragens. A dor era insuportável, mas a raiva era maior. Pegou a Lia no colo, arrastou ela para longe do carro. Precisava tirar dela. Precisava salvar ela. Chegaram numa estrada de terra. Ninguém por perto. Lia tossia, cuspia sangue. Valdo, me escuta. Calma, Lia. Vai ficar tudo bem. Não, não vai, eu tô morrendo. Mas você precisa seguir em frente. Precisa acabar com eles. Mas como? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que fazer. Ela sorriu, um sorriso fraco. Você sabe, Valdo. Você sempre soube. Você tem um coração bom. Use ele, use a sua força, use a sua inteligência. Você é a nossa esperança. E fechou os olhos. Para sempre. Arthur gritou. Um grito de dor, de raiva, de desespero. A Lia, morta nos braços dele. A última pessoa que ele amou. Olhou para o céu. O helicóptero tinha sumido. Mas ele sabia que eles iam voltar. Sabia que a guerra não tinha acabado. Se levantou, cambaleando. Pegou o corpo da Lia no colo e começou a caminhar. Para onde? Não sabia. Mas ia seguir em frente. Ia lutar. Ia se vingar. Dias depois, numa cabana abandonada no meio do mato, Arthur acordou. Ferido, fraco, mas vivo. Tinha sobrevivido. Abriu um baú velho que encontrou na cabana. Dentro, uma foto. Uma foto dele e da Lia, quando eram crianças. A avó segurando os dois no colo, sorrindo. Arthur sorriu também. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Sabia quem ele era. Sabia o que tinha que fazer. Valdo ou Arthur, bandido ou magnata, não importava. Ele era os dois. Ele era a esperança. Pegou um mapa, uma bússola e uma arma que encontrou no baú. E saiu da cabana, rumo ao desconhecido, rumo à vingança, rumo à verdade. A guerra tinha apenas começado, e ele ia lutar até o fim. Mas o que ninguém sabia é que o Leozinho estava de olho, e ele tinha uma carta na manga. Atenção, atenção, chegou a hora da verdade. Você acompanhou essa história incrível até o fim. Sentiu a adrenalina, o choque, a emoção. Mas o seu papel ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora. Não deixe para depois. Não espere mais um segundo. Clique no botão vermelho e garanta seu lugar no nosso canal. As próximas histórias serão ainda mais explosivas e você não pode perder nada. Esmague o botão de like agora. Mostre sua força. Mostre que você é um verdadeiro fã. O algoritmo precisa sentir a sua energia. Vamos bombar esse vídeo de likes. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou do final? Quem é o verdadeiro vilão? O que vai acontecer com Valdo? Queremos saber tudo. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Espalhe a palavra. Mostre para o mundo essa história inesquecível. Seus amigos precisam conhecer esse final. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância desse apoio. Este é o momento de demonstrar sua lealdade. Não espere nem mais um segundo. Faça a sua parte. Vamos juntos levar essa história para o mundo.